Bom dia. O povo brasileiro não é um povo muito ligado à literatura. Isso é um fato, que é lamentável. Porque ler é um exercício muito bom, principalmente para o cérebro e para o conhecimento. E hoje eu vim falar sobre um dos autores brasileiros mais importantes de todos os tempos, que deixou uma obra, deixou um legado de valor inestimável, e talvez tenha sido um dos autores que mais falou verdadeiramente sobre o Brasil às claras, sem enfeite, sem firulas, o Brasil real, o Brasil que ele viveu na época dele e o Brasil que continua tão atual quanto era em sua época. Eu estou falando de Afonso Henriques de Lima Barreto, ou simplesmente Lima Barreto. Quem foi Lima Barreto? Lima Barreto foi um carioca, neto de escravos. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro, que então naquela época ainda era a capital federal da Império ainda. O Brasil ainda não tinha feito a transição para a República. Fato que ocorreu em novembro de 1889, mais precisamente no dia 15. E Lima Barreto, ele ainda é criança, mas ele, alguns anos depois, ele narrou as lembranças que ele guardou daquele período, principalmente da abolição da escravatura, no dia do aniversário dele, de 7 anos de idade, que foi no 13 de maio de 1888, e cerca de um ano e meio depois disso, é a proclamação da República, do Brasil deixou de ser um império. Só que quando houve a transição de império para a República, o que foi que Lima Barreto notou? O que foi prometido pelos então republicanos e o que foi que Lima notou anos depois, já no começo ali do século XX? Primeiro, em relação à abolição da escravatura, como Lima Barreto deixou bem claro num texto no seu diário, que depois foi publicado em livro, conhecido como Diário Íntimo, ele inteligentemente notou que a abolição da escravatura ela acabou com a escravidão dos negros no Brasil, mas ela não acabou com o racismo, que é uma coisa que a gente nota até hoje, é algo gritante no Brasil, mas que no Brasil é uma coisa velada, né? Mas fatos ocorrem o tempo todo às nossas vistas. E Lima Barreto denunciou isso em toda a sua obra. E o Brasil que foi prometido com a transação, com a ruptura do Império e entrou no movimento republicano, foi um Brasil de igualdade para todos, um Brasil justo para todos. Mas será que foi isso mesmo que Lima Barreto viveu na vida dele? Será que ele viu essa justiça social chegar até ele, carioca, mestiço, suburbano? Não. Lima não viu essa realidade chegar nele. Aliás, essa realidade está longe de muita gente até os dias de hoje. E para quem quiser conhecer mais sobre Lima Barreto, eu tenho 2 livros para indicar. O primeiro é a biografia dele, escrita pelo seu biógrafo Francisco de Assis Barbosa, que chama-se A Vida de Lima Barreto. Francisco de Assis Barbosa foi o cara que praticamente resgatou Lima Barreto do ostracismo, uma vez que quando ele veio a publicar esse livro, essa biografia sobre o escritor Lima Barreto, o mesmo já tinha, naquela época, 30 anos
de falecido. E coincidentemente esse ano, 2022, é o centenário de morte de Lima Barreto. Ele morreu no dia 1º de novembro de 1922. Pouco tempo depois da Semana de Arte Moderna, a famosa Semana de Arte Moderna que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, ainda naquele ano, alguns meses antes, o qual Lima Barreto não participou, até porque não foi convidado. Sem mais delongas, os livros, tem esse primeiro que eu citei, do Francisco de Assis Barbosa, que é muito bom, e o outro que é um livro mais atual, que foi escrito por uma historiadora e antropóloga, que é a Lilian Moritz Schwartz. E é esse livro aqui. Na capa tem um desenho do Lima Barreto, e o livro chama-se Lima Barreto, Triste Visionário. Aqui está. Lima Barreto, Triste Visionário. É um livro muito bom. Ela faz todo um endossamento da vida do Lima Barreto, assim como o Francisco de Assis Barbosa fez, só que nesse livro ela conta com uma riqueza maior de detalhes. E esse livro, inclusive, foi pauta na Flip do ano 2017, onde Lima Barreto foi, inclusive, o homenageado daquele ano. E o outro, Lima Barreto deixou obras muito importantes. Apesar das dificuldades que ele viveu em vida, devido a vários problemas pessoais, psicológicos, envolvido com o alcoolismo, essa coisa toda. Não vou aqui entrar em detalhes, porque quem se interessar em ler o livro vai saber de todas essas histórias. As suas obras mais importantes são, talvez a mais conhecida seja O Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde ele faz uma crítica ao patriotismo exagerado e até um certo ingênuo do brasileiro, né? E também tem Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que ele faz uma crítica à classe jornalística, aos costumes e hábitos da classe jornalística, principalmente da época dele, que era uma classe muito atribuída ao jornal impresso, visto que naquela época ainda não tinha, óbvio, não tinha chegado a televisão e quanto menos a internet. E um outro muito bom, que eu estou lendo atualmente, não terminei de ler, mas estou lendo, é esse livro aqui, Os Brusundangas. Confesso que é um livro que há muito tempo eu tinha ouvido falar, mas ainda não tinha lido. Esse ano resolvi comprá-lo, estou lendo ainda, e é um livro muito bom. Os Brusundangas é uma sátira muito sagaz, muito perspicaz e muito certeira sobre o Brasil, claro, né? Onde Lima Barreto se passa como um viajante no país da Brusundanga, que nos primeiros capítulos, quando você começar a ler, que ele começa a descrever certos costumes e hábitos desse local, você vai perceber claramente de qual país ele está falando. E é isso aí. Aqui fica a minha dica, Lima Barreto, leiam para começar a biografia dele, que é uma biografia muito interessante, e depois leiam as obras de Lima Barreto. Na internet tem várias informações sobre o grande escritor Afonso Henriques de Lima Barreto.